Olá, pessoal. Meu nome é Juliane Amaral, sou enfermeira, sou especialista em controle de infecção e nós estamos aqui por um curso oferecido pela Edu Comunicações. O tema de hoje é terapia infusional. De fato, é uma da, digamos, 60% do hospital em um paciente internado, em que esse paciente vai ter de cuidados, terá envolvimento aí essa questão da terapia infusional, né, que medicações na vez, né, ou acessos centrais. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí o que tem as recomendações de cuidados para terapia infusional. Gente, o que é terapia infusional, né? É um procedimento mais comum nos serviços de saúde. Dados internacionais mostram que cerca de 60% dos pacientes atendidos recebem terapia infusional por via periférica e por via central. Este número pode variar de 20 a 70% dependendo da criticidade do serviço. Então, gente, os acessos vasculares é uma das principais modalidades de tratamento utilizado em assistência à saúde, podendo ser realizado aí, com diferentes tipos de calibres de catéteres sendo consumidos para inúmeros fins, tá? Como administração de soluções, anestesia, monitorizações invasivas. Então, assim, de fato, gente, a questão dos acessos vasculares é de suma importância no cuidado diário ali do paciente, né? Então, a gente sabe que o paciente necessita muito de medicações, endovenosas e os cuidados são necessários para esse tipo de práticas, tá? Eh, Fala aqui, né, que é um pensamento que 2/3, das atividades da enfermagem está relacionada à terapia intravenosa, segundo Machado 2018, tá bom? Trouxe aqui um pouquinho para falar das vezes, né, que a gente mais utiliza a anatomia vascular. Quando a gente fala aqui dos veias dos braços, né, temos acesso à veia cefálica, à cubital, à veia braquial, basílica, né, veia medial do braço e a veia radial, né, que é aqui que a gente faz praticamente a maioria das gasometrias, tá. Então assim, gente, nós temos vários tipos de acessos, vascular, né, venoso, então é importante que a gente conheça um pouquinho da anatomia, para que a gente, possa ter sucesso aí em acessar alguma via do paciente. A anatomia da pele eu trouxe para vocês também, né, como é composto nossa pele pela, epiderme, derme, né, e tecido subcutâneo adiposo, mostrando para vocês aqui, né, nós precisamos conhecer a anatomia, sim, para poder ter sucesso aí em acessar uma via periférica do paciente, tá. Quais são os tipos de catéteres, gente? Nós temos 3, tá, no mercado, são catéteres vasculares periféricos, catéteres centrais, e catéteres de inserção periférica, que é a PIC, famosa PIC, tá bom? Qual é o tipo de terapia infusional, gente? Então, assim, depende muito do quadro de cada paciente, né, em que eu vou impregnar esse tipo de terapia infusional, do tipo de medicação, do volume de cada sessão. Então, assim, gente, eu tenho, terapia infusional por intradérmicos, quando a medicação é aplicada por camada mais superfície da pele, que é hipodermólise, tá? Eh Eu tenho, intramusculares, quando a medicação é administrada diretamente no tecido muscular. Eu tenho endovenosas, que comumente é chamada de intravenosa, acontece quando a agulha é inserida diretamente na corrente sanguínea através de uma veia, tá bom? Então são os 3 tipos de infusões que eu vou ter, e depende muito do que eu vou utilizar aí, por isso que é importante ter esse time, né, que ele vai, sempre, direcionar bem a equipe ali, qual o tipo de acesso ela vai ter que mais ideal para aquele paciente, tá? Como selecionar, o local, gente? Eu tenho que ver as condições da veia, duração do tratamento, a idade daquele paciente, né. Ah, uma pessoa idosa com pele fragilizada, eu não vou estar tentando fazer acesso periférico todos os dias se perder, né. Então, o time de terapia intravenosa é importante para que, ele julgue a necessidade de fazer um acesso central, uma PIC nesse paciente idoso, né. Histórica médica do paciente, condições atuais do paciente, competências do executor. Então é isso, depende muito do tipo de solução, né, que eu vou utilizar para poder selecionar o tipo e o local aí do acesso, venoso, tá bom? Desvantagem da terapia intravenosa, gente, interrupção de medicamentosa, falha na velocidade da infusão, extravasamento do medicamento vesicante, gente, é muito dolorido quando a gente trabalha medicações vesicantes, né, causa
Já vi paciente perder membros por conta disso, tá? E flebite química, que também é algo que o paciente sofre muito quando acontece, né, essas flebites químicas com interação medicamentosa. Por exemplo, eu não faço a lavagem, terminou o antibiótico, eu não faço a lavagem daquele acesso periférico, eu estou propiciando aí o paciente ter uma flebite química aí, né? Por que o tipo de difusão é tão importante, gente? Quais são os benefícios? Né? Melhorar o meu processo, né? Aumentar a eficiência dos cuidados, melhorar a colaboração com os membros da equipe de saúde. Então, quando eu tenho esse time, ele me direciona qual vai ser a melhor terapia para esse paciente, se ele está perdendo todo o tempo acesso periférico, né? Ou se o paciente não há necessidade de um acesso central, o periférico seria ideal para ele, para a terapia que ele vai fazer. Então, é importante ter esse time bem consolidado dentro de uma unidade hospitalar, tá bom? Quais são os métodos de administração de medicamentos intravenosos, gente? Por infusão contínua, tem medicação por infusão intermitente, né? Tem infusão em bolos, tem infusão subcutânea contínua, eu tenho infusão de medicação intraespinhal, tá? Então, assim, eu tenho vários tipos de administração de medicamentos, né? Os métodos, tá? Qual a importância desse time, gente? É reduzir a infecção de corrência aguda, garantir que a escolha do melhor acesso conforme a terapia prescrita, como eu já falei lá atrás, am- ampliar a utilização de PIC, garantir a indicação no tempo adequado, melhorar as taxas de acesso da punção periférica, as taxas de sucesso na punção periférica, reduzir a incidência de flebite química, garantir retirada precoce dos acessos centrais, reduzir a dor relacionada à punção. Então, gente, assim, a importância desse time vai ter muitos benefícios para o paciente e para a equipe, né? Uma boa escolha. E eu preciso ter as boas práticas na terapia infusional, gente. Na prevenção aí de controle de infecção, pensando, a gente sempre vai ter o carro-chefe aí, que é a higiene de mãos, né? A higiene de mãos, ela sempre vai ser o pilar aí da prevenção de controle de infecção, tá? O uso de preparação alcoólica para as mãos é ideal, ou você usa o sabonete, ou você vai usar o álcool, tá? O uso de luva, falando aqui, gente, não substitui a higiene de mãos, tá bom? O uso de luvas não vai substituir nunca, tá bom? É, a, sessão, os- a seleção do cateter e o cisto de inserção. É, então, assim, no momento que eu seleciono o catéter, eu tenho que ver qual o tipo de duração dessa terapia que esse paciente vai ter, né? Eu sempre tenho que escolher um catéter de menor calibre, né? Porque esse menor de calibre causa menos efeitos colaterais de eventos no paciente, tá bom? Agulha de ar só deve ser utilizada opa, passou aqui um pouquinho, que só deve ser utilizada para coleta de amostras sanguíneas ou administração de medicamentos de dose única, ou seja, tem unidade, gente, não sei se você já viu aquelas borboletinhas que é o scalpel, eu chamo de scalpel, né? Então, essas agulhas, elas não devem permanecer no paciente, mas tem instituições que deixam por um longo período ali no paciente, na internação. Então, acaba a medicação, o ideal é retirar, porque o que acontece? Possa furar ali a veia do paciente, causar trauma no paciente, tá? É... Em adultos, gente, a escolha da punção periférica, o local escolhido sempre será a superfície dorsal ou ventral do antebraço, veias dos membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário, tá? Tem gente que em adultos, né, vai utilizar as vias periféricas inferiores do paciente. Não é ideal, está dizendo que é recomendado, tá bom? Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão, o antebraço, né, axilar e evite áreas articulabital, ou seja, gente, de articulações, né? Então, muita gente, a primeira escolha praticamente é nessa parte do braço, né? Então, o ideal é escolher locais que a criança vai ter mais liberdade, tá bom? Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro para inserção do cateter, incluindo recomendação da utilização e o sítio de não dominante, ou seja, o ideal seria a mão esquerda, o braço, né, o ideal esquerdo, tá? Para poder aí, o paciente ter mais liberdade aí, de manipulação do destro, né? Braço a mão destro.
Usar metodologia de visualização para a instalação de catéteres, ou seja, gente, utilizar filmes transparentes é ideal, porque os filmes transparentes me dão uma sensação de liberdade de visualização do hóspedes. Então, ou seja, como já falamos em uma outra aula, que quando eu ponho catéter, coberturas transparentes, eu tenho maior segurança ali de visualizar o hóspede, de ter intervenções mais rápidas, né, de retirada ou não do acesso, tá bom? Então, assim, gente, a preparação da pele ela é muito importante. De fato, eu vejo que é um dos mais importantes processos ali na hora de fazer o acesso central ou periférico, né? Utilizar a solução ideal, gente, para aquela pra punção, né? Na hora da punção, eu preciso fazer esses movimentos circulatórios, né? Circulatórios. Eu tenho que escolher o tipo de cloroxidina que eu vou utilizar, né? Se vai ser o álcool para fazer um acesso periférico, mas a partir do momento que eu faço, deixo ali a pele, né, limpa com algo, eu não posso mais tocar. Então, o que a gente mais vê aí em visitas, né, é que a pessoa que vai fazer o acesso, vai coletar ou vai fazer o acesso periférico, ela toca ali na veia, né, do paciente. Então, é importante não fazer isso, tá? Remoção dos pelos, quando necessário, gente, deve ser realizada com tricotomizador, nunca com presto-barba, né? Mas infelizmente, é que às vezes nossos governantes oferecem aí, né, é, essas lâminas de barbear aí, infelizmente, tá bom? Pode lesionar muita pele ali e na hora de fazer o acesso já levar micro-organismo pela veia do paciente, tá bom? Limitar o máximo de 2 tentativas por punção por profissional, ou seja, eu tenho até 2 vezes para tentar fazer aquele acesso. Não conseguir, gente, passa para outro. Muito importante isso, tá bom? Porque múltiplas tentativas, gente, geram dor, angústia para os pais, se for uma criança, né? Então, o ideal é sempre ter alguém da equipe, se for um paciente de difícil acesso, ter alguém, aquele colaborador de expertise, né? De maior, digamos assim, experiência em acessos periféricos, tá bom? Estabilizar esse acesso periférico central é muito importante, porque quando eu estabilizo, eu evito perca, né? Então, estabilizar, e aí eu trouxe vários modos, né, que é utilizado no mercado. Essa fita aqui, tem muitas empresas que têm, né, fornece, dura até 24 horas, não é micropólio, tá, gente? Nem esparadrapo, é uma fita diferenciada. Aqui é micropólio. Não seria uma cobertura ideal, aqui transparente é ideal, tá bom? Então, esse aqui seria é, muito importante, tá bom? E aí, ó, ele fala aqui que as esparadrapo, fitas microporosas não devem ser utilizadas para estabilização ou cobertura de catéteres. Então, de fato, isso aqui é muito importante. É, o hospital que tem um controle de infecção muito ativa e esse serviço muito ativo, ele vai lutar por isso aqui, tá? Por isso aqui, fitas transparentes e estéreis. Coberturas, né? A estabilização, geralmente, essas fitas aqui, elas já vêm com estabilizadores, né? Então, tá bom? O legal é nem colocar esparadrapo, tá, gente? Aí, quando a gente fala em coberturas, ó, eu tenho esse tipo de cobertura que é do fabricante mesmo, que é estéreo também, tá? Cobertura transparente, como eu já falei, ó, com coberturas que tem aquela plaquinha de cloroxidina, que é muito importante. Muitos estudos trazem coisas muito positivas para esse detalhe, né? Quando a cobertura da acesso central tem esse tipo de placa com cloroxidina, ela age aqui, minimizando aí a colonização dessa entrada aqui do acesso central, tá bom? Então é isso, gente. Manutenção, realizar flush, ou seja, limpeza, né, desses catéteres é muito importante para verificar o retorno do sangue. Muitas das vezes, o que acontece, gente? Profissionais deixam, ele tem um catéter de dupla via. Lá dentro não se comunicam, tá? É importante isso. Então, esse acesso aqui dessa via aqui, por mais que se encontre num caninho lá no final, mas se esse aqui obstrui e está perto, mas esse obstruído, gente, é um perigo, entendeu? Por quê? Porque se obstrui, tem alguma coisa ali,
bactérias podem, usar aquilo dali para se alimentar e fazer colonização e daqui a pouco tá na corrente sanguínea do paciente, tá bom? Então é importante aí essa questão da limpeza e o retorno e sempre julgar, né, levar para esses times de terapia infusional, que eles, julguem necessidade de retirar desse acesso, tá bom? Eh, então é isso, tá? Sobre manutenção, sempre, se o hospital não tem seringas preenchidas que são os flush que a gente fala, mas são seringas preenchidas com soro, né, seringas estéreis, né. E se não há, infelizmente vai ter que utilizar a rotina que hoje se faz muito, que é, preencher uma seringa, né, e colocar soro nessa seringa com flaconetes, assim, e aí fazer a lavagem do acesso central, mas sempre ter esse cuidado, tá, gente. Outro detalhe que é ainda é algo um tabu, o soro, ele não mantém acesso central. É como nossa pia de casa. A gente lava, lava a louça, lava a louça, lava a louça. Chega uma hora que a pia faz o quê, gente? Ela obstrui, né. O que que a gente faz? A gente faz, pressão para aquela pia desobstruir. Então, a mesma coisa acontece com o acesso. Então, o soro, ele vai lá, vai chegar um momento que não tem pressão, né, como o flush. Independente se você tem a seringa preenchida ou não, mas esse movimento de fazer pressão na seringa na hora que você está colocando o soro ali, ele gera ele começa a ter ondinhas dentro do catéter, e aí ele faz esse turbilhamento, né, limpeza da parede do catéter, tá bom? Então o soro ele não vai manter o acesso central, tá bom? Monitoramento é muito importante, eu já falei para vocês, é observar se esse acesso tem rubor, tem edema, tem drenagem de secreção. É importante que a equipe esteja de olho nesses detalhes, tá bom? Eh então, tem ferramentas hoje utilizadas como a Budol, né, que visualiza até 2 vezes ao dia quando o paciente está com acesso central, então essa ferramenta é aplicada 2 vezes no plantão do dia e à noite, para observar que muitas das vezes o paciente tá ali inconsciente, entubado, né, então não tem como ele dizer que está dolorido, né, digamos assim, tá. Então monitorar esses acessos a cada plantão, tanto periférico como central, é importante ali para que não tenha eventos, assim, com o paciente, digamos, né, que flebite é um evento, tá, gente? A remoção do catéter, gente, sempre que, não tenha mais nenhum tipo de utilização ali no catéter, é importante retirar, esse catéter, tá bom? "Ah, tá fazendo só uma difirona uma vez ao dia", então, gente, vamos retirar o acesso periférico desse paciente e colocar dipirona VO, se for necessário ali, tá bom? Sempre retirar esse catéter quando há suspeita de contaminação, complicação, mau funcionamento. Então, não está funcionando o acesso periférico, não espere o próximo plantão não, tá? Retira naquele plantão que você observou, tá bom? Eles não devem permanecer por mais de que 96 horas, nesse caso aqui nós estamos falando de acesso periférico, mas acessos centrais não tem tempo de troca, tá bom? Pacientes neonatais e pediátricos, não trocar o catéter rotineiramente, porém, é imprescindível que o serviço garanta boas práticas recomendadas nesse documento, ou seja, esse aqui é no caderno da Anvisa, que eu tirei de lá, tá? Ele fala sobre isso, tá bom, gente? Que a gente tem que ter as boas práticas sempre, nas crianças, mas sempre se eu tenho uma cobertura estéril, transparente, eu consigo permanecer com esse catéter até maior que 96 horas, como está preconizando, tá bom? Quais são os tipos de cateter venoso ou de evento desculpa gente, quais são os tipos de eventos adversos? Infiltração é um evento adverso, tá? A equipe vai ter que notificar isso para o núcleo de segurança do paciente, o núcleo de qualidade, obstrução, flebite, infecção de corrente sanguínea. Esses aqui é um caos dentro de um hospital, porque infecção de corrente sanguínea é muito caro, tá gente? Tratar infecção com antibiótico é caro. Hospitais particulares sofrem muito com glosa aí, o plano de saúde não paga. O meu paciente entrou aí com pneumonia, como que agora ele está com infecção de corrente sanguínea, não vou pagar esse antibiótico. No hospital público, quem paga a conta somos nós, né? Então, e também remoção de acidental, é um evento adverso, tá bom? Então, gente, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Volte os slides, caso de dúvida, leia, abre o manual da Anvisa, o caderno da Anvisa 2017, ainda não foi atualizado ainda até agora, então, para 2024, mas a gente aguarda aí uma atualização, desses dispositivos, né? A gente aguarda ansiosamente, porque tem coisas ainda que a gente quer rever e ver se eles têm uma outra recomendação. Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.